Vamos para a palavra de Deus, começando aqui para nós, pessoal. Para aqueles que estão assistindo pela nossa TV, esse culto é da quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, das 19h30, aqui na Rua São Paulo, 146, Ribeirão Preto, aonde Deus tem se manifestado de forma muito preciosa e muito real. E todos que estão nos acompanhando, que estão nas proximidades ou longe, não deixe de vir e conhecer mais de Deus. Vamos para a palavra. Salmo 73. Conhecem o Asaf? Comecei esse estudo lá em Sertãozinho, pessoal, no último dia de julho, do mês de julho. Foi segunda-feira, para quem está ao vivo foi na dia 31. E eu tenho trago para o dia de hoje. Claro que aí, na necessidade de cada um de nós, naquilo que estamos precisando, voltado para a família, mas voltado para o nosso dia a dia. O importante é saber o quanto cada um de nós aqui, vocês, estão dispostos a ter esse encontro com Jesus. Porque, na verdade, ele é acessível. Agora, cabe a mim querer que ele esteja também dessa forma acessível na minha vida. E aí vai ter os confrontos pessoais, diretos e indiretos. Para isso, o Salmo 73, vou ler o que o Asaf falou, um salmista muito bem usado e muito bem conceituado. Não só tem um salmo, mas um grande homem de Deus e que para mim vira um modelo muito grande a ser seguido também. As suas instruções são de grande valor para nós como ser humano, como servos de Deus e como um familiar, né? Alguém que representa uma família. Por que não pensar assim? Salmo 73, versículo 28. Eu falo que esse versículo é a conclusão do Salmo. Uma conclusão pessoal. Sabe quando você faz uma análise de tudo que você vive, aí você diz, cheguei numa conclusão? É o que o Asaf me passa a entender. E aí diz assim no Salmo 73, 28. É só o início da mensagem, tá? E ele começa assim, ó. Mas para mim, de forma bem pessoal, bom é aproximar-me de quem, pessoal? De Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então eu reforço, vejo com uma análise, uma conclusão, na verdade, daquilo que ele viveu e pensava, e ele transmitiu isso compondo esse salmo. E ele disse, para mim, eu não sei a sua opinião, não sei o que você pensa, mas para mim eu vi que é bom me aproximar de Deus. Né? E sabemos que Deus ele pode ser traduzido de inúmeras formas, alguns traduzem Deus de forma totalmente errada, no meu ponto de vista, como alguém inalcançável. Eu acho que isso é tão errado ensinar assim, eu falo, acho, reforço, minha opinião, porque Cristo veio em terra mostrando que Deus é acessível, não é? E é possível sim nos aproximarmos, não que não seja o nosso caso, creio que cada um aqui compreende isso, mas ele estava dizendo, olha, para mim foi bom se aproximar de Deus, e se foi bom para mim, acredito que seja para você. E sabe que você, para se aproximar, você vai ter que vencer a si mesmo. Porque no próprio Salmo, o Asaf, ele fala, meus pés, ele diz assim dessa forma, meus pés quase que se desviaram por olhar a prosperidade do ímpio. Não sei se já aconteceu com vocês, mas vamos supor, você está andando um caminho justo, um caminho certo, um caminho correto. Aí você vê alguém que diz que é cristão, mas aí você vê ele fazendo coisas erradas e de certa forma essa pessoa chega um momento que ela é até promovida e você diz assim, poxa vida, essa pessoa faz tudo torto, eu sei, talvez quem promoveu não sabe, mas eu sei que ele faz tudo torto, e ele está crescendo, e eu aqui, parece que não estou sendo visto. Aí ele diz, meus pés quase se desviaram, porque o ímpio não é nada mais, ninguém menos do que aquele que conhece a palavra e rejeitou ela. Diferente de quem não conhece. Mas aí ele, resumindo o Salmo, claro, tá pessoal, tem muito conjunto, é um contexto todo lindo, né, que forma isso. Mas ele fala assim, até que eu entrei no santuário, e eu entendi o fim deles. Então ele entende o que aconteceu com os ímpios e descansou. Então na conclusão do Salmo, resumindo ele dessa forma, eu consigo entender que Asaf quis dizer. Olha, para mim foi bom me aproximar de Deus, porque eu entendi tudo que Deus faz e eu aprendi a confiar nele. Todos nós corremos esse risco. Não seja a parte do ímpio, tá? Mas aquele que realmente tem tudo para ser justo, continue sendo. Mesmo quando parece que não vale a pena. Mas vale. Mas essa conclusão é para nós. Para nós deve ser muito bom também nos aproximarmos de Deus. Costumo ensinar e dizer, proximidade, pessoal, ela gera intimidade. E quando você é íntimo de alguém que você se aproxima,
com respeito, você descobre segredos, coisas que ele não contaria para ninguém, mas conta para você. Faz bem se aproximar, a ponto de você crer muito mais quando você convive do que quando você só é um visitante daquele momento ou daquela pessoa. O Asaf deixou isso bem claro, e o que eu quero frisar isso mais com vocês é: na família, qual que é a minha importância? Sem alterar claramente o que está escrito, mas trazer para mim e para vocês. O quão bom deve ser se aproximar de quem a gente ama. Não é assim que funciona? Aqui ele joga diretamente para Deus, ele e Deus, comunhão entre Deus e o homem, que é a nossa fé maior, tal. Mas nós não podemos deixar também de lembrar que, para nós nos aproximarmos de Deus, temos que também aprender a nos aproximar do ser humano. O desafio maior é que Deus é perfeito e os homens não. Então, quando falamos de família, tem alguém aqui, pessoal, que tem uma família perfeita? Se tiver, por favor, me mostre a foto que eu vou colar no mural. Tem alguém perfeita? Não. Mas são pessoas especiais que Deus confiou na nossa vida, direto ou indiretamente. Nós não escolhemos o filho que vamos ter, se vai ser de um jeito, se vai ser de outro. Simplesmente Deus dá. O que nós podemos considerar que há uma escolha em algum caso é relacionamento entre marido e mulher, mas é uma escolha mútua, essa ideia é normal. Mas quando se trata de convivência, muitas vezes a gente não escolhe. Não escolhemos qual é a sogra que vamos ter, não escolhemos qual é o sogro que vamos ter, qual é o pai. Simplesmente nascemos numa família e devemos nos adaptar a ela. Então, no meio de tudo isso, bom para mim também me aproximar dessas pessoas, para que elas creiam em quem eu acredito e para que elas saibam de quem eu sou. Para isso, nós vamos dar uma visitadinha no livro de João, onde eu já tenho falado um pouco sobre. Capítulo 20. Não tem como eu acreditar naquele que eu quase nunca vejo. Ou nunca vejo. Não sei se vocês cometeram esse erro já, involuntário. Mas você já afastou uma pessoa da sua vida por um comentário de um terceiro? Você nunca chegou a conversar com essa pessoa, mas alguém falou dela para você, você acabou tendo um pé atrás com ela só porque alguém disse. E na verdade, depois que passou o tempo, você descobriu que não era verdade. E que talvez você tenha perdido uma grande amizade, ou talvez até um grande benefício que essa pessoa poderia gerar. Mas isso acontece por quê? Porque nós não nos aproximamos. Se nós nos aproximássemos, conheceríamos de verdade. Muitas pessoas, elas não estão vivendo o melhor de Deus porque elas não se aproximam. Elas não são presentes no dia a dia da família e nem no dia a dia onde Cristo está, na palavra. Então vamos para João 20, a gente vai entender isso com base no apóstolo Tomé. Um apóstolo conhecido por ser incrédulo. O título que foi dado pelo esse acontecimento aqui, que na verdade ele não era incrédulo, né? Se tornou incrédulo pelo acontecimento. E a incredulidade dele foi real pela ausência dele. Nós vamos entender isso aqui de forma bem rápida, pessoal. Versículo 19 de João 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, de primeiro momento, Jesus deseja e diz: paz seja com todos. Eles estavam sendo perseguidos, que já tinha acontecido a morte de Cristo, e aqui também a ressurreição. Imagine só os soldados romanos indo até o sepulcro e vendo que o sepulcro estava vazio. O pensamento inicial de qualquer um é: os discípulos vieram aqui e roubaram um corpo para falar que ele ressuscitou. Então vamos caçá-los. E também, por eles serem discípulos, se caçar um mestre, vai caçar os discípulos, e assim vai. Então eles estavam com medo. A porta estava fechada para a segurança do templo. Só que de repente, quem entra pelas portas, transpassando a porta, o nosso Salvador. Jesus, ele chega e ele claramente deve ter visto e sentido a sensação do ambiente. Não acontece isso? Nossa, você deve estar inseguro. E ele fala o que de princípio? Paz seja convosco.
Então eu gostaria de dizer isso para vocês. Vocês podem receber essa palavra ou não? No meio de qualquer situação que você esteja, às vezes está um pouco tribulado, você passou um dia difícil, uma semana difícil. Eu quero te motivar dizendo, Jesus está aqui dizendo para você, paz seja com você. Pega essa bênção, porque senão você não vai entender a palavra. O que muitas vezes está no nosso coração atribulando é o que impede a gente de compreender. Aí para alguns fica mais fácil e para outros mais difícil, mas a palavra é a mesma. Guarda o seu coração, ele está presente para fazer, só acredita. E para acreditar você também tem que estar presente aonde ele está sendo anunciado. Aí diz aqui, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vocês acreditam nisso ou não? Que vocês não são só pessoas que estão numa igreja, mas são pessoas escolhidas por aquele que deu a vida por vocês? E aquela famosa frase que eu tenho citado, minha famosa frase, que não é de outro que eu ouço. Jesus não pediu seu currículo para você vir aqui. Seu currículo de vida. Ele não pergunta, na verdade, quem você era. Ele sabe quem você é. Mas ele acredita em quem você pode ser. Então, deixar ele trabalhar na sua vida vai fazer muita coisa boa acontecer. Isso é positivo. Não que ele finge que nós não temos erro, mas ele nos ensina sobre o arrependimento e nós aceitamos e ele faz a obra. Esse é o nosso Deus. Então não é sobre o que você era, é sobre o que você pode ser nele. E ele disse aqui aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então vocês precisam ir. Então vocês precisam fazer. Traduzindo para a mensagem de hoje, então você precisa se aproximar. Versículo seguinte diz: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Alguns podem julgar somente como uma forma profética do que aconteceria em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde que acontece o Pentecostes, ou pode simplesmente lembrar, falei domingo para quem estava no culto, da parte da manhã, sobre o Salmo 33, onde que a própria palavra diz que pelo Espírito da sua boca, Deus levanta exércitos. Jesus estava ali, ressurreto, era Deus, literalmente, glorificado na terra. E ele vai lá e sopra, e ele diz, recebei o Espírito Santo. E eu acredito muito que ali ele estava levantando um exército. Os discípulos dele, além do aprendizado que adquiriram no dia a dia, agora seriam ele como testemunha na terra. Assim ele faz conosco, pessoal. Só que é preciso dar atenção para que as coisas aconteçam. Aí tudo bem, tudo ele faz isso. Vamos pensar, pessoal, não é uma visitação bonita o que está acontecendo aqui, se você pegar num todo? Jesus entra, passa pela porta, diz, paz seja com todos, não é? Ele vai lá e fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele sopra e diz, recebei o Espírito Santo. Ele não está preparando algo bom ali? Só que eles estavam atribulados, afinal, a situação que estava acontecendo não era fácil. O seu Senhor estava morto, agora ressurreto, e um exército contra eles estavam vindo para tentarem pegar eles também. Então não era tão simples assim como parece. Mas ele estava lá. E ele então deu uma experiência àqueles discípulos de uma forma sobrenatural. Vocês estão prontos para viver experiências grandes com Deus ou não? De verdade? Imagina você chegar na sua casa e aquele homem que era agressivo não está mais agressivo. Pastor, isso seria uma grande bênção. Não, Deus pode. Só cabe a você ser assim. Aquela pessoa que era um pouquinho, que tratava você com desdém, não estava nem aí, ou tratar você como objeto e começar a valorizar quem você é, que coisa linda, né? E quantos, talvez, filhos que não olhavam para sua cara, estavam revoltados, com mágoa, nunca mais tinha ligado, de repente você está aqui e o seu celular dá uma vibradinha rapidinho, assim, você olha uma mensagem, é daquela pessoa que há muito tempo não fala contigo. Porque aqui é família, a gente foca isso, mas pode ser qualquer outra área da sua vida. Jesus faz isso, pessoal. Agora minha pergunta é, o quanto você está disposto a se aproximar? Por que eu estou falando tanto disso? Gostaria que você prestasse atenção na sequência. Versículo seguinte, 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Olha só que tremendo. Eu falo isso aqui, aumenta então a proporção do que Marcos também revelou no final de Marcos 16:15, quando Jesus disse aos discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Expulsar os demônios, curar os enfermos, ele deixou esse mandamento. Aqui ele está dizendo que você também consegue perdoar. Você crê que consegue ou não? Tem alguém no coração aí que está te machucando? A atitude da pessoa, as palavras, gestos, o desprezo de alguém?
Vocês estão entendendo quem que está aqui falando, pessoal? Não sou eu, sou só a boca. Quem é que está trabalhando com você? E não é de hoje, hoje é só um detalhe, tem dias assim. Ele está simplesmente mostrando o quanto você é capaz. A única coisa que você precisa fazer é acreditar, é ser próximo, é ser presente. Um grande problema das pessoas é que elas às vezes são muito ausentes, e aí não dá para acreditar. Como crerão se não há quem pregue, ou como crerão, sem alterar as escrituras, claro, se não há quem ouve. Do que adianta a gente ficar falando se não tem aquele que dá atenção? Precisa dar atenção para você gerar fé e ter resultado. Aí a continuação diz aqui, que é o foco. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que é a mesma coisa que Tomé, não estava com eles quando veio Jesus. Onde estava Tomé, meu pai? Tomé não estava presente, gente. Quando veio Jesus, olha a visitação de Jesus para aqueles discípulos. Então eu estou falando de 10 discípulos, sem contar as mulheres, que naquele tempo ainda não eram numeradas as mulheres. Questiona depois ali, viu? Não tem nada a ver com isso. Só sei que eram os 10 discípulos que estavam presentes, só que Tomé não estava, porque Judas já estava morto. Então Tomé não estava presente. Ele perdeu uma grande visitação ou não? Não é? Quantas vezes a gente não perde, né, gente? Ah, pastor Vitor, se fosse tão fácil como parece, se fosse tão presente como deveria, seria muito mais fácil. Põe aí na conta. Quantas vezes você tem tido contato com Jesus na sua semana? De quartas-feiras, quantas quartas-feiras você pulou até chegar a essa? Alguns estão aqui, graças a Deus, todas. Alguns podem ter tido compromissos verdadeiros com o trabalho, algo do tipo que seja justificável. Diferente de eu não pude ir, diferente daquele que disse eu não quero ir. Eu acredito que existe uma diferença muito grande, não existe, pessoal? Entre querer e poder. Tem aquele que diz não posso, trabalho, verdade. Talvez no fechamento ou início de mês pode acontecer. E aquele que disse não quero. Aquele dia Deus ia falar com você e você perdeu. Mas olha a chance que você está tendo de Ele falar de novo. De mostrar que quando você presente está, você ganha coisas que você nem esperava. Pessoal, a fé, ela é tão simples. Ela é por ouvir e ouvir a palavra de quem? De Deus. Simples, né? Só que se eu não estiver presente quando Deus fala, eu vou ter fé? Alguns são tão fora da casinha que acham que Deus só fala em sonho e só fica dormindo. Não seremos assim, seremos mais presentes. Então, crie um compromisso com Jesus. Do quê? Do que Asaf disse lá atrás. Bom para mim é me aproximar de quem? De Deus. Tomé não estava presente. Paciência. Mas depois ele ganha e dá uma lição aqui em Tomé e, claro, em muitos de nós. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Aí, olha só, imagina só. Tomé, ele chega, de repente, onde eles estavam. Então, ele sabia onde os discípulos estavam. E quando ele chega, os discípulos, amigos dele, os 10, falam, Tomé, nós vimos quem? O Senhor. Tomé, nós vimos Ele. Imagina, pessoal, depois de ter acontecido tudo o que aconteceu, nós vimos o Senhor. Aí o Tomé, ele responde assim, ó. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, onde traspassou a lança, de maneira nenhuma o crerei. Versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Aí passou 8 dias então daquele acontecimento, e aí ele estava junto. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Parecido com o início, né, da primeira aparição. Aí o versículo 27, perdão. E depois disse a Tomé, então ele logo em seguida de paz seja convosco, vira para Tomé e disse, põe aqui o teu dedo. Eu pensei, né, toma Tomé. Né, gente? Imagina. Ai, tá duvidando, irmão? Você acha que Deus não pode fazer mudança na sua vida, não? Tá tão pacata assim, desse jeito? Começa a olhar no espelho e ver o quanto você tem valor. Que você tem. As pessoas, às vezes, elas não conseguem crer porque elas são ausentes.
ausentes daquilo que Deus quer fazer, ausentes daquilo que Deus está dando. Pessoal, uma coisa que eu já tenho batido aqui um pouquinho, no bom sentido, para o bem. Se a esposa é presente, qual seria o motivo do marido fazer maldade? Se o marido é presente, qual seria o motivo da esposa fazer maldade? Se os pais são presentes, quais seriam os motivos dos filhos fazerem maldade? Algumas pessoas acham que dinheiro e comprar presente é ser presente. Esse é o grande problema. É por isso que a gente tem muita família destruída. Acho que o dinheiro compra amor. Está lá se dedicando para quê? Trabalho 2, 3 empregos. Você não entendeu que seu filho não está importando com quanto você ganha, ele só quer você? Você pode e deve trabalhar, mas entenda, o que adianta ter 10 mil e não ter um filho sequer no céu? O que adianta ter 20 mil e não sequer um filho seu chamar você de pai de vez em quando, ou até dizer para você, eu te amo? A presença, ela vale muito mais do que qualquer coisa, gente. O Tomé era um discípulo, não era? Só que não era presente quando era preciso. O que ocasionou? Incredulidade. Então eu costumo ensinar, não existe pessoas incrédulas, é um jargão, tá? Existem pessoas ausentes que se tornam incrédulas, porque se presentes elas fossem, não seriam incrédulas. Elas são ausentes, elas não estão no momento onde tem que estar, não participam do momento que devem participar. Quantos maridos, por favor, no julgamento, é um pensamento, não estavam no parto de um filho? Você acha que a esposa não sente? Eu estava trabalhando, mas você não consegue uma folga, irmão? No dia que precisa, é sua esposa que carrega o seu filho. Aí é óbvio. No primeiro até aguenta, mas no segundo também, às vezes até no terceiro, às vezes nunca. Pior do que ser uma mãe solteira, pessoal, é ser uma esposa casada que não tem marido. Cuidado. Ausência gera incredulidade. Presença gera fé. Se Tomé tivesse presente, a primeira coisa que Jesus fez foi: paz seja convosco. A segunda coisa que Jesus fez, na primeira aparição, foi mostrar a mão e o lado. Os discípulos não pediram para ele mostrar, ele já foi logo mostrando. O que o Tomé pediu, Jesus fez voluntariamente antes. Ele faria, ele teria visto, ele não teria sido esse discípulo muito bom, talvez, na caminhada, mas não teria sido esse nome dado. Dá para entender o quanto que a gente está precisando fazer isso aqui? É importante, isso vale para qualquer área da vida, que hoje é família. Então eu vou entrar na área que é sensível e vou tocar onde precisa, porque tem muita gente que acha que está bem do jeito que está. Se estivesse bem, não estaria chorando, né, gente? Precisa saber o que precisa fazer. E a única forma é entendendo o que Deus está falando. E só vou entender se eu estiver presente e dando atenção decente àquilo que Ele diz. Olha só o que aqui a palavra continua dizendo. Só para você entender que a coisa é mais séria do que imagina, né? Então, depois ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ele só trata assim filho, viu? Quem ele ama. E ele ama todo mundo, mas aqueles que realmente entendem esse amor. Tomé respondeu e disse-lhe. Aí ele responde: Senhor meu e Deus meu. Tomé saiu tocando? Não precisou, ele acreditou quando viu. Não precisou tocar para ter certeza. Isso prova que Tomé não era uma pessoa má. Ele só era uma pessoa ausente. Pensando um pouco mais longe, Jesus aproximava 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. A gente tem bases bíblicas inúmeras para falar sobre isso. Será que ele não tentou chamar outro, só que ele não encontrou? Suposição. Mas pode ter sido, né? Quantas vezes eu te procurei e você não estava lá? Quantas vezes quis eu ajuntar vocês? Ele disse a Israel, como as galinhas juntam seus pitinhos, mas vocês não quiseram. Quantas vezes, não é verdade, gente? Quantas vezes eu falei com você e você não quis me ouvir? Muitas são elas. Tomé, ele falando para Tomé, não seja incrédulo, mas seja alguém que crê. Você está sendo incrédulo no meio de todo mundo, está passando vergonha. Vamos fazer a coisa acontecer? Aí continua a passagem. Versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí eu engajo aqui uma
Mensagem que para te fortalecer mesmo, mostrar o quanto que nós todos aqui temos a chance de sermos melhores do que Tomé. Alguém aqui, pessoal, chegou a ver Jesus ressurreto como esses discípulos frente a frente, a ponto de ver... Pode ser que alguém tenha tido essa experiência, tá? Não vou julgar não se alguém teve. Mas a maioria, a ponto de poder tocar nas feridas do seu pulso e do seu lado? Eu nunca vi. Gostaria de ter uma experiência assim? Se Deus quiser me dar, eu gostaria. Senão, não quero. Eu quero só o que Ele tem para dar. Mas ainda assim eu creio. Então considera que se nós cremos sem ter visto o que Tomé viu, nós estamos no grupo de bem-aventurados ou não? Olha só que honra que Deus está te dando. Depois de 21 séculos, 20 séculos para alguns, 21 para outros, nós temos a condição de acreditar e ser bem-aventurado, mesmo nunca tendo visto um cabelo sequer do nosso Salvador. Mas ainda assim a gente acredita. Então isso me faz olhar para as Escrituras e não olhar para a minha vida como modelo principal, mas para as Escrituras como modelo do que Deus tem e acreditar que Ele vai não só estar me salvando, como toda a minha família vai ser salva. Porque eu acredito, não no que eu estou vendo, eu acredito no que Deus está falando. É mais do que eu estou vendo. E o que Deus fala quando eu acredito, um dia eu vou começar a ver. Você crê que sua casa vai ser salva ou não? Então trate ela de perto. Porque para nós é bom nos aproximar de quem? De Deus. Então se é bom se aproximar daquele que nós temos que amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, também é bom nos aproximarmos daquele que nós temos que amar como a nós mesmos. Que é o segundo maior mandamento, que é a nossa família. Quem que é mais próximo do que aquele que acorda todos os dias do seu lado? Quem é mais próximo daquele que você vai lá ver se está tudo bem na cama, que são seus filhos? Proximidade, gente. Óbvio que você deve se aproximar daqueles que Deus te dá, mas principalmente daqueles que estão dentro da sua casa. Vamos fazer isso acontecer? Deixa Jesus usar vocês, porque Ele está aqui para fazer isso. Vamos ficar de pé para orar, povo de Deus? Eu convido você a falar com Ele dizendo: Jesus, eu estou aqui, viu?